Olá, boa tarde. São 4 horas da tarde. Esse é um papo de esporte um pouco diferente. Como vocês podem ver, nós estamos ao vivo aqui no site de Veja. Eu sou Alexandre Salvador, eu sou editor de esportes da revista Veja. Tenho a companhia aqui do meu nobre colega o Luiz Felipe Castro, que é repórter de esportes de Veja.com. E a presença ilustre e especial de Sérgio Xavier Filho, um cara que entende muito do assunto que nós vamos falar aqui, que é premiação, né, Serginho? O Serginho, para quem não se lembra, foi diretor de redação da Placar por muitos anos, e a Placar que gestou a maior premiação do futebol nacional, que é o Prêmio Bola de Prata, inspirado na Bola de Ouro da France Football, da revista francesa, que dá o nome ao prêmio da FIFA, e nós trouxemos aqui o Serginho para bater um papo durante essa 1 hora que nós vamos ter de transmissão, e consequentemente nós vamos estar acompanhando com vocês a premiação da FIFA, que está acontecendo lá em Zurique, na Suíça, e nós vamos aqui papear um pouco sobre futebol, o ano da FIFA, o ano dos jogadores. Enfim, Serginho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer, eu adoro essa história de premiação. A Bola de Prata me ensinou a entender critérios e gostar disso. É uma delícia. O jogador de futebol adora essa história de premiação, de notas, etc. E o resultado disso, né, num plano mundial, acontece hoje. É isso que a gente veio fazer aqui. Legal. Bom, então já de antemão não vou te deixar Vou dar uma bola dividida aí. Quem que vai ganhar esse ano? Temos aí na votação Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Quem que é o seu favorito? Messi já ganhou. O Messi já ganhou. Messi já ganhou. Mas nem por isso o prazer de assistir essa transmissão vai diminuir. Porque eu estou muito curioso e não tenho realmente nenhuma informação, nenhuma certeza de nada, para saber quem vai ser o segundo. E isso é muito importante. Para o Neymar é importante, ele já, nesse ano de Barcelona, ele já alcançar esse degrau. E para o Cristiano Ronaldo, né, é uma derrota tremenda. O Neymar acabou de chegar, moleque, né? Então, quer dizer, a cara de nádegas, para usar uma expressão no bem... horário, que né, o horário permite. O horário permite, na cara de nádegas do Cristiano Ronaldo vai ser descomunal se isso acontecer, mas não é certo, é isso que a gente precisa esperar um pouco. Luiz. Legal. Pô, tarde bacana, né, acompanhar isso, apesar de um ano tão turbulento na FIFA, né, de tantos escândalos, mas esses caras são os que fazem a gente continuar gostando dessa brincadeira, né, querer acompanhar. E também, como ele, tô curioso para saber a posição do Neymar. Acho que ele merece ser o segundo pelo que fez esse ano, né, apesar de o Cristiano Ronaldo ter sido o que mais marcou gols esse ano, mas o que o Neymar fez, inclusive na ausência do Messi, no período que o Messi estava machucado, ele carregou um piano tremendo. Legal, ele e o Suárez, claro, nem o time todo, que é um timaço, mas assim, ele assumiu o protagonismo. Então hoje, depois de tantos anos sem brasileiros, né, a gente voltar a ter um protagonista aí, acho que bacana, vamos ver se ele consegue. E tem o Wendel Lira também no Prêmio Puskás, né, vamos torcer. Bom, se você que quiser interagir conosco aqui na transmissão, fique à vontade, use o Twitter para falar conosco através da hashtag Papo de Esporte, que é o nome do nosso quadro. Vai lá no Twitter, hashtag Papo de Esportes, e eu vou ler algumas mensagens aqui de vocês no ar. Bom, Serginho, todo mundo tá falando, bom, como você falou, né, a barbada já tá cantada aí, de que deve ser o Messi realmente o prêmio de melhor jogador do ano passado, mas estamos curiosos aí para saber quem vai ser o Bola de Ferro, né? Porque o ano da FIFA foi nefasto em 2015, né? Muitos dizem que é um mal que vem para o bem, né? Porque limpou-se os quadros, ou que definitivamente a FIFA assumiu que tem problemas de gestão, de governança, que precisam ser resolvidos, e que acarretaram com muitas suspensões no ano passado. Nós só tivemos a suspensão do atual presidente, o cara que foi eleito na eleição do ano passado, o Joseph Blatter. Tivemos a eleição do cara que era apontado como o grande nome para ser o sucessor dele, que foi o Michel Platini, e o braço direito do Blatter, o Jerome Valk, também foi suspenso. Esse pegou literalmente com a boca na botija ali, desviando dinheiros de ingresso, enfim, ganhando um prêmio de aposentadoria, como ele mesmo disse nos e-mails. O que você achou desse ano? Você acha que realmente é um ano para se comemorar, ou um ano para se lamentar em termos de gestão do esporte, do futebol? Eu acho que é um ano para a gente comemorar parcialmente, né? Porque quando a gente começa a olhar o mapa dos punidos, sobretudo aqui no nosso continente, nas Américas, né, a gente vê que em todos os países, né, com exceção do México,
tá faltando o México ainda precisa ser um pouco melhor investigado, tem alguma história aí que eu não entendi, porque estão realmente todos os países, tá? De Estados Unidos até Chile, Argentina, os pequenos, Guatemala, todo mundo tem dirigente que ou está preso, ou está indiciado, ou está sendo investigado seriamente. Então, quer dizer, o sistema todo ele está carcomido por isso, né? Então, você tirar essas figuras que são as figuras que estão hoje ali, é importante, é fundamental isso, mas não é o bastante, né? Porque o sistema eletivo continua sendo o mesmo, né? Que é aquela história, as federações, né, votam no presidente da confederação e o presidente da confederação paga uma mesada para os presidentes das federações. Então a gente fica girando em torno do mesmo eixo, né? Se esse sistema não for quebrado, né, no ano que vem vão vir novos dirigentes, né, vão se comportar no início e logo depois eles vão começar, né, a se ajeitar de novo e daqui a pouco ou serão pegos ou não serão pegos. Então essa é a lógica da história. Como é que quebra isso? O único jeito de quebrar isso é pelos clubes, né? Que os clubes também votam, mas os clubes estão alijados, estão descoordenados, né? Os clubes podem começar a fazer diferença e os clubes que representam diretamente os torcedores. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Claro que os jogadores, o movimento Bom Senso, Bom Senso, todos eles podem ajudar, mas os clubes me parecem ser hoje as chaves, né, em todos os países para a mudança do sistema, mas é ótimo ver essa gente toda em campo. Mas é impressionante como ainda esse assunto incomoda os atletas, né? Principalmente esses atletas de ponta que nós temos hoje na premiação, eles se incomodam muito com esse assunto. Teve a coletiva de imprensa que acontece uma hora antes, mais ou menos, no início da cerimônia, e em que um jornalista, acho que uma rádio suíça, fez a pergunta a eles, o que eles achavam do ano, digamos, político da FIFA, o que isso interferia dentro de campo, se eles se sentiam bem ou mal. E o Messi e o Neymar ficaram completamente desconcertados. Miguel, né? Eles falaram, não vamos responder. O Cristiano Ronaldo, em inglês, falou, vocês não vão responder? Eu respondo. Falou que ele deu uma resposta bacana, falou que ele traçou um paralelo com a sociedade, falando que existe corrupção não só na FIFA, mas na sociedade como um todo, e que corrupção é um mal que precisa ser combatido, seja qualquer esfera, seja na esfera do esporte ou na esfera da política, enfim. Pelo menos se manifestou, né? É difícil a gente ver um atleta se manifestar dessa forma mais contundente, né, Serginho? É difícil, é uma classe muito desunida, uma classe extremamente individualista, né? E isso eu acho que acaba tornando eles como se fosse, não, isso aqui é um outro mundo, o mundo do comando, dos dirigentes, não pertence, né, eu não pertenço a ele, né? Agora, isso aos pouquinhos vai mudando, mas é bem aos pouquinhos também. Não adianta querer que o jogador que não participava também da parte boa diretiva, agora que deu tudo errado, todo mundo quer que o jogador participe. É processo isso, né? E eu acho que a gente esperar que a mudança desse processo comece pelos jogadores é ilusão. Ela tem que começar pelos clubes. Tá certo. Bom, Luiz, temos aí a eleição do novo presidente da FIFA, né? Porque o senhor Blatter, ele convocou novas eleições depois que viu que a sua permanência à frente do cargo principal da Federação Internacional de Futebol era praticamente insustentável. Ele convocou novas eleições. Nós temos 5 candidatos, não é isso, Luiz? A boa notícia é que o Platini foi suspenso dessa eleição, né? Que foi o braço direito do Blatter durante tanto tempo e queria concorrer, era favorito, né? E foi suspenso por um pagamento de 2 milhões de francos suíços, bem suspeito, que ele recebeu... Não teve justificativa. Ele recebeu em 2011, né? Por um trabalho que ele disse ter realizado de 99. Então, assim, tanto tempo depois, ele disse, não, porque ele ainda disse que a FIFA estava sem dinheiro para pagar... O que é mentira, porque a FIFA arrecadou umas bilhões nesse período, né? E teve lucro de muitos milhões, quer dizer, então é um absurdo essa história, né? A Copa do Mundo que mais deu lucro foi a última, realizada aqui no Brasil, né? Que foi onde talvez eles tenham ganho maior quantidade de dinheiro na história. Bom, acho que vocês não estão aqui pra gente ficar falando muito de cadeia, apesar de que, veja, tem tradição na cobertura de escândalos de política, mas vamos falar um pouco de bola, né, Serginho? Eu vou fazer aqui só um resumo para quem não conhece um pouco da história do prêmio de melhor jogador do mundo. Essa história se confunde um pouco com o prêmio da France Football. Na verdade, o prêmio mais antigo é o da France Football, que foi criado em 1956 para premiar o melhor jogador europeu.
melhor jogador europeu, que nascido na Europa e que jogava nos clubes europeus. E isso aconteceu de maneira praticamente ininterrupta até 1990, quando em 91 a FIFA decide criar a sua premiação, que aí seria internacional, né, que não seria mais restrita ao continente europeu, mas que obviamente pela força do futebol europeu reunia os craques, os grandes craques desse futebol. Essas eleições ocorreram de maneira concomitante até 2010, quando a FIFA decidiu abraçar a premiação mais tradicional, mais antiga, e o prêmio se tornou um só, a FIFA Ballon d'Or, né? A Bola de Ouro. Serginho, conta um pouquinho dessa sua experiência na Placar, um pouquinho como é que é a expectativa, você falou até na sua introdução, essa expectativa que os jogadores ficam com relação a receber a bola de prata, obviamente para os jogadores da melhor posição, mas tem a bola de ouro também, que é para o melhor jogador da temporada, do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, e que se tornou quase que uma febre aí, né? Enfim, eu lembro que quando eu trabalhei na Placar com você, a gente recebia ligações de alguns jogadores, um ex-goleiro aí, que ligava semanalmente. Rogério Ceni ligava semanalmente na redação para saber qual nota ele tinha recebido e se estava ainda para receber a bola de ouro. Conta um pouquinho pra gente disso. Bom, eu acho que primeiro a gente precisa entender um pouco a psique do jogador, né? O futebol é um esporte coletivo, né? E o prêmio de um esporte coletivo é o campeonato, é a taça, né? É o troféu, né? E o ano passa e o jogador só é premiado, né? Quando ele está dentro de um bom time. Né? Essa é a verdade. Aí quando chega no fim do ano, né, é o único momento mais individual do jogador. Né? Aí sim, aí a premiação é individual. E aí também é o momento que rola a grande confusão, que é essa história de a gente julgar o jogador pelos títulos que ele ganhou e não pela atuação, pelo que ele realmente fez dentro dos times. Né? Então, aí que fica, digamos assim, um entendimento torto da história. Né? O Barcelona ganhou tudo esse ano. Né? Então, assim, era mais do que lógico que os jogadores do Barcelona estivessem aí sendo premiados como estão, né? Não só entre os 3 melhores, mas entre os 20 melhores eles aparecem. Mas, ao mesmo tempo, não dá para achar que o fato que as atuações individuais de outros não possam ser boas suficientes para estarem no palco. Né? Eu acho que o Cristiano Ronaldo é um bom exemplo. O Real Madrid não teve grandes títulos e o Cristiano Ronaldo está lá de novo porque ele é um baita artilheiro, é um jogador de extrema eficiência, eficácia, então é por isso que ele está lá. 57 gols no ano, é impressionante, né? 57 gols. Mas, você estava falando sobre a importância dos prêmios individuais. Hoje na coletiva o Messi foi perguntado, por um internauta até, se ele trocaria as bolas de ouro por uma Copa, as 5 de hoje, pela Copa do Mundo. Ele até deu risada, falou, nossa, que pergunta maldosa, né? Mas ele disse que trocaria, mas... acho que sim, acho que trocaria, mas é assim... Ou seja, Serginho, no âmago o jogador ele pensa no coletivo, assim, uma conquista de um Mundial, uma Libertadores, ou até mesmo, como foi citado, uma Copa do Mundo. Ele trocaria um título pessoal por esse título coletivo que definitivamente coloca na história do esporte? Depende. Depende. Tem, o exemplo do Cristiano Ronaldo eu acho um exemplo bem importante, né? Porque ele é obcecado. Ele é obcecado. A realização individual para o Cristiano Ronaldo é fundamental. Né? Então, não sei não. Eu não sei se fizesse essa oferta para o Cristiano Ronaldo, você troca as tuas 4 bolas de... 3, né? 3, né? As tuas 3 bolas de ouro pelo... Título de Portugal. Acho que não. Ele até tive a oportunidade de assistir o filme dele recentemente e ele diz que depois que ele foi 2 vezes seguidas e o Messi... 4 vezes seguidas e o Messi ganhando, ele falou, não dá mais. Esse ano eu vou ter que ganhar ou eu nem vou na premiação. E realmente ele botou na cabeça e conseguiu ganhar 2 anos seguidos. Mas você vê que ele não era uma coisa qualquer para ele terminar em segundo, né? Ele ficava mordido. Bom, só para então a gente concluir aqui o raciocínio, então a bola de ouro nessa fase, digamos, unificada entre France Football e FIFA, o quórum é eleito composto da seguinte forma: são 181 jogadores, capitães de suas seleções,
181 técnicos, ou seja, os técnicos dessas respectivas seleções, e 181 jornalistas, que é a parte mais tradicional do prêmio, que tem relação com a revista France Football. E a revista fez uma revisão, digamos, curiosa no ano passado, em dezembro de 2015. Porque, como eu disse no início, ela só elegia o melhor jogador europeu da temporada. E depois isso mudou um pouco e passou a se eleger o melhor jogador do mundo, digamos, né? O melhor jogador entre todos os do planeta que se destacaram ou que, enfim, que tiveram um ano espetacular. E eles fizeram essa revisão de bolas passadas e o mais interessante foi o que aconteceu lá pelas décadas de 60 e 50. Que o Pelé, obviamente, né, que jogou no auge da forma na década de 60, não aparecia nas listas, porque ele, obviamente, jogava pelo Santos e não era europeu. Até tem o caso de outros jogadores que também não figuravam na lista da France Football, simplesmente por não serem europeus. Embora eles tivessem dado o prêmio para o Di Stefano, que é argentino, para o Sivori, que é argentino, mas que tiveram naturalizados, né? Bom, mas o interessante é o seguinte, então com essa revisão, a lista ficou dessa forma. O Pelé virou praticamente hors concours, como é da revista Placar, da Bola de Prata. Na Bola de Prata, o Pelé, quer dizer, quando a turma da revista na época, eu sou velho, mas não sou tanto, fez ali os critérios, o pessoal logo pegou uma bola de prata e entregou, né, pro negão, né, porque era assim que se tratava, né, naquela época, né, inclusive se escrevia isso, né, hoje politicamente incorreto, jamais a gente faria isso, não poderia, mas se entregou a bola de prata, hors concurso para ele, olha, você não enche mais o saco porque você é bom demais, não tem graça, vai, fica na tua casa. Bom, então, ó, só para vocês terem uma noção, em 58 ganharia o Pelé, em 59 Pelé, 60 Pelé, 61 Pelé, 62 tem uma mudança aí, mas continua no Brasil, Garrincha. Eles colocaram Garrincha no lugar do Mazoput, da Tchecoslováquia. Em 63 Pelé, 64 Pelé, aí segue mais ou menos da forma como foi, Eusébio, Bob Charlton, em 70 novamente o Pelé, e aí eles só fazem a revisão, e aí tem gente que critica um pouco essa lista, que foi revisada mais ou menos, porque daí só aparece nome de sul-americanos ou de outras nacionalidades que não europeias em anos de Copa do Mundo. Em 78 ganhou o Kempes, em 86 ganhou o Maradona, em 90 o Maradona e em 94 o Romário. Você concorda com essa revisão, Serginho? Você acha que para o prêmio ficar mais, digamos, mais realista do que foi o ano de 58, por exemplo, no futebol, ou mesmo 70, tinha que dar pro Pelé, não tinha jeito? Eu acho que é uma revisão meio rapidinha, assim, né? Olha, para não dar muito trabalho, né? Vamos pegar o filme das Copas e coloca ali, a gente faz, e faz sentido mesmo. Agora, se for a fundo, cada ano, o que aconteceu em cada continente, né? Sobretudo o ano anterior, né? Por exemplo, 63 foi um grande ano pro Pelé, né? 63 ele aparece? 63 ele é ganhador. Ah, então tá bom. 63, então tá certo, tá certo. Perfeito. Bom, mas nós estamos aqui falando em cima de uma transmissão que está acontecendo ao vivo, até se a gente puder botar algumas imagens aí da premiação para vocês assistirem. Acho que agora eles estão dando o prêmio para o Fair Play do ano, que enfim, essa premiação também tem um pouco de fanfarronice, né? Tem apresentações musicais, uns prêmios um pouco estranhos, mas já teve uma votação interessante, né, Luiz, que foi a eleição do time do ano, né? Melhor time de 2015 que nós temos aí na ponta da língua. Sim, a escalação aí. Algumas coisas acho que contestáveis, assim, o time é Neuer, do Bayern de Munique, Daniel Alves, do Barcelona, Thiago Silva, do PSG, que daquelas que parece que tem jogador que fica indo todo ano, meio que pelo ano anterior, assim. Serginho, Thiago Silva merece estar aí? Acho que esse ano não. Depois que fez na Copa América. Eu gosto dele. Gosto. Talvez eu seja uma exceção nesse planeta, mas eu gosto dele. Mas o cara que fez aquele pênalti na Copa América, acho que só ali já não deveria estar. E ele fez um pênalti bizonho na Champions League. Igual, também, né? O resto do time é Sérgio Ramos, Real Madrid, Marcelo, Real Madrid, Paul Pogba, da Juventus, que é uma novidade, né? Um garoto de 21 anos que... Excelente. Acho que esse cara provavelmente vai estar nas próximas bolas de ouro, sim, com frequência. Andrés Iniesta, do Barcelona, Luka Modric, Real Madrid,
Aí o ataque são os 3 finalistas, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. É um time, né, um timaço. Ninguém marca nesse time, mas tudo bem, né? Isso é um problema pro treinador. Não, e tem um nome que você acabou de falar que, se tem algum injustiçado na carreira, é o Andrés Iniesta, né? Porque esse cara deu o maior azar do mundo, porque ele nasceu na época do Cristiano Ronaldo, do Messi e agora do Neymar também, né? Então, assim, espetacular, um jogador que já merecia, talvez pelo conjunto da obra, ter recebido uma bola de ouro. Fez gol de título em Copa do Mundo, né, Serginho? Incrível, né? Joga no Barcelona, ganhou todos os títulos por Espanha e por Barcelona e mesmo assim não vai pegar a bola de ouro jamais. Tô vendo aqui a lista dos prêmios anteriores e o Iniesta apareceu em 5 finais, na verdade, em 4 finais, perdão. Em 2009 ele ficou em 5º lugar, ainda eram colocados 5 na final, prêmio que foi ganhado, foi vencido pelo Lionel Messi. 2010 ele ficou em 2º lugar, obviamente, acho que talvez por isso, mas o Messi extraterrestre ficou na frente de todos. E em 2012 ele também ficou em 3º lugar. Serginho, Tirando 2010, que o Iniesta ganha uma Copa do Mundo com um gol dele, os outros anos ele já foi sabendo que eu tô lá, né, eu subo no palco, né, ganho lá um troféuzinho né, troféu pombo, né, e deu, acabou, ele sabia disso, né. Talvez em 2010 ele tenha tido uma pequena esperança. Bom, mas aí, Serginho, eu te faço uma pergunta. O Neymar corre o mesmo risco? Você acha que Cristiano Ronaldo e Messi continuarão nesse estado de graça por mais alguns anos, ou ele tem chance de roubar? Você já está apostando que talvez ele roube o posto do Cristiano Ronaldo nessa temporada e do posto do Messi. Será que ele tem alguma chance no futuro próximo? Olha, eu em primeiro lugar, eu separo, eu não considero da mesma turma o Cristiano Ronaldo e o Messi. Eu acho que são jogadores diferentes, até no que fazem, né? O Cristiano Ronaldo é eficiência e o Messi é o craque em estado bruto mesmo. É o cara que pega a bola, desequilibra todo o jogo, tá em toda parte, né, domínio, não sei o quê. O Cristiano Ronaldo é muito mais um finalizador, né, dos melhores, né, acho que é o melhor, né, do que exatamente o jogador, o craque do ano, né. Ele participa porque faz muito gol, né. Então eu acho que o Neymar ele já pula, digamos assim, de categoria, porque o Neymar é muito mais parecido com o Messi, né. Assim como o Iniesta também, eu acho que talvez fosse mais da categoria do Messi do que da categoria do Cristiano Ronaldo, na minha opinião. Então, eu acho que o Neymar sim. Agora, o Messi vai ter que dar mole. O Luiz levantou aqui no nosso papo antes de entrarmos no ar, ele levantou um tweet, acho que uma brincadeira que o Serginho fez na conta do Twitter, que ele é um twitteiro ativo e convicto. Ele falou que o Serginho já fez uma lista aí de melhores do mundo, queria que ele relembrasse aqui pra gente. Então. Da história, melhores da história, né? Não sei se eu vou lembrar, né, porque, mas assim, eu coloquei em primeiro lugar o Pelé, né, e aí eu recomendo pra todo mundo que tem um pouco de, não, o Pelé é do passado, na época dele, vá ver o Pelé Eterno, né, assim, cinematograficamente até não é um super filme, mas a reconstituição foram um arquivo, buscaram, vale a pena. Então, Pelé pra mim é o número 1. Depois eu acho que já vem o Messi, né? Aí vem uma certa distância. E aí pra mim tá o Maradona. Eu acho que o Messi realmente ele tá mais próximo do Pelé do que próximo do terceiro colocado, que é o Maradona, né? E aí eu não vou colocar o Neymar em lista nenhuma ainda, porque ele está ainda em desenvolvimento. Em desenvolvimento, é uma massa, né, que tá crescendo, né, um bolo que está crescendo, tem que esperar aonde que ele vai parar, né? Mas para mim esses 3 aí, e o quarto para mim é o Cruyff. Eu acho que o quinto, não sei, talvez eu tenha colocado o Falcão ou o Beckenbauer. Acho que eu coloquei o Falcão. O Falcão que não ganhou bola de prata porque não jogou o número de jogos mínimo, né, para ganhar, não é isso, Serginho? Exatamente. 76, né? É uma pena, viu? Uma pena. Bom, então acho que pra gente voltar a falar da premiação, acho que a gente podia apresentar como foi o ano desses 3 finalistas, né? Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. O Luiz tem alguns dados aí e a gente vai pedir um pitaco aí do Serginho. Luiz, chama aí. Calma, deixa eu só fazer uma correção agora. O Falcão ganhou a bola de prata, sim. Ok. Né? Teve um ano que faltou jogo, mas assim, ele ganhou algumas. Ganhou a bola tá? de prata, ok. Pronto. Certo. Então, o ano, na verdade, assim, o ano do Cristiano Ronaldo individualmente foi excelente, porque ele marcou 57 gols, deu 17 assistências, que assistência nem é tão comum para ele, né?
E ele ainda se tornou o maior artilheiro da história do Real Madrid, o maior artilheiro da história da Champions. Ele ultrapassou a marca de 500 gols na carreira, então individualmente ele foi excepcional. Só que o Real Madrid não ganhou título, né? Não ganhou nenhum título. Por outro lado, o Barcelona ganhou 5. Ganhou a Liga Espanhola, Copa do Rei, Liga dos Campeões, Supercopa e Mundial de Clubes. Só perdeu pro Atlético Bilbao a final da Supercopa da Espanha. Foi o único deslize do Barcelona. E nesses títulos, o Messi marcou 52 gols e deu 26 assistências. Acho que a diferença é isso, né? Assistências dele, 26 assistências. E o Neymar marcou 45 gols e 17 assistências. Também é o mesmo número do Cristiano. Então eles foram excepcionais. Acho que o Luis Suárez também é aquela coisa, né? Se não tivesse o Cristiano Ronaldo, ele estaria aí tranquilamente, porque jogou demais, né? Acho que até não seria injusto se ele melhor ano tivesse... da vida dele. Mas o Luis Suárez, eu acho que ele está numa outra categoria, que é a também categoria mortais. Do finalizador, ali, né? Finalizador. Excelente, né? Sem dúvida. Verdade. Serginho, dos brasileiros que já ganharam esse prêmio, que o último foi o Kaká em 2007. Que foi o único que não é R, né? Exatamente. É Ricardo, né? É Ricardo. Ricardo Zexon, né? Também é. Bom, tivemos Kaká, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário. O Roberto Carlos foi segundo uma vez. Rivaldo também. Rivaldo. Quem que você acha que, dos que você viu jogar, eu acho que você teve a chance de ver todos em campo. Sim. Quem que foi o melhor ou que se provou assim, esse é o maior concurso entre os brasileiros vencedores desse prêmio? Eu acho que até pelo tamanho dele, o Romário. Né? Quer dizer, um jogador pequeno, um jogador baixo, que fazia gol de cabeça, que se posicionava excepcionalmente bem. Então, o Romário, o Cruyff, certa vez, ele começou a definir as eras, né? Olha, teve a era do Di Stéfano, teve a era do Pelé, né? Maradona. A era do Maradona, e aí ele fala dos anos 90, né? O Romário, se não fosse tão preguiçoso, poderia ter sido o cara dessa era. Isso é o Cruyff falando. Vale lembrar, né, que ele foi eleito em 94 e no ano seguinte ele voltou pro Flamengo. Então ele não quis continuar. Ele poderia ter jogado tranquilamente mais alguns anos na Europa. Em 93 ele aparece ali... Finalista. Perdeu pro Baggio, né? Perdeu pro Baggio, mas enfim, ele poderia ter jogado mais uns anos na Europa, mas ele foi escolha dele, né? Voltou e nunca um jogador em atividade na América do Sul ficou entre os 3, né? Então... Esse eurocentrismo, Serginho, te incomoda de alguma forma? Ou é uma triste realidade dos fatos? O melhor futebol do mundo se pratica na Europa, ponto pacífico, ou seja, os melhores jogadores do mundo vão estar lá. Isso causa até... Tem aqui a pergunta na verdade, o comentário aqui de um internauta, vou ler aqui para vocês, o Wesley Oliveira, ele falou na hashtag Papo de Esporte, vocês acham que é errado o Brasil não está torcendo pro Neymar, pro brasileiro não está torcendo pro Neymar? Existe algum tipo de preconceito com relação ao jogador sul-americano? Talvez, eu acho que ele está se relacionando aos anos anteriores do Neymar, que foram muito bons, talvez em 2011, quando ele já podia aparecer entre os finalistas aí da Bola de Ouro. Você acha que existe um preconceito ou é um preconceito, digamos, justificado? Não, eu não acho que seja preconceito. Eu acho que, em primeiro lugar, tem isso, né? A Europa paga mais, os melhores estão lá, os melhores profissionais estão nas melhores empresas. Mais ou menos essa lógica tá? Mas de vez em quando acontece de algum jogador sul-americano se destacar absurdamente. Tipo, Riquelme, Tevez, Neymar. Lembrava recentemente do Edmundo em 97. Em 97 foi um ano espetacular dele, campeão pelo Vasco. Agora, também a gente tem que entender a lógica do prêmio, tá? A lógica do prêmio quer dizer, você tem esses treinadores em países como Tailândia, Samoa, Austrália, etc., né, jogadores, né, que estão nos seus países. Que campeonatos eles estão vendo nas suas televisões? Eles estão vendo o campeonato argentino? Estão vendo o campeonato brasileiro? Estão vendo o campeonato chileno? Então, né? Estão vendo o campeonato africano? Né? Então, eles estão vendo os campeonatos europeus, são os campeonatos que passam. É verdade que hoje, né, pela internet, a gente já tem muito mais possibilidade de consumir outras coisas, mas é muito mais fácil a gente ligar a nossa TV por assinatura e ver o campeonato que está passando. Os campeonatos que estão passando são espanhol, italiano, alemão, inglês. Esses 4 basicamente, o francês um pouquinho, etc. Mas é isso que a gente vê. Eu acho que você não tinha chance antes, agora que não vai ter mesmo, porque a distância aumentou muito, né? A gente vê o Barcelona nas finais de Mundial de Clubes, ele atropela, não dá a mínima chance. Então acho que vai continuar assim, né? Bom, e acho que talvez quem
quebrou um pouco desse eurocentrismo e está numa votação que nós vamos falar, nós vamos ter até a chance de acompanhar logo menos, é o Jorge Sampaoli, que é um argentino, treinador da seleção chilena, que é campeã da Copa América, né? Foi campeã em casa, em cima da Argentina do Messi. E o Jorge Sampaoli aparece como um dos 3 melhores treinadores do ano, junto com o Pep Guardiola, que é treinador do Bayern de Munique, e o Luis Henrique, que é o treinador do Barcelona. Você concorda com a posição, a escolha, pelo menos a presença do Sampaoli nessa lista, Serginho? Olha, eu não só concordo, como acho que dá pra gente tentar entender por quê, né? Em primeiro lugar, ao contrário dos campeonatos que praticamente não passam, seleções, né? Os jogos de seleções são mais difundidos. Então, o trabalho do Sampaoli conseguiu aparecer um pouquinho mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse cara é tão bom, mas tão bom, que ele conseguiu entrar como intruso. Para mim, o Sampaoli é o melhor do ano, né? Porque se botar o Alê aqui dirigindo o Barcelona, é possível que... Dê alguma liga, né? Não, é possível que você levante uma taça. Né? Se colocar você no Bayern, o time é tão bom... O alemão, pelo menos, ele ganha. Né? O campeonato alemão você vai ser campeão, né? Agora, dá a seleção do Chile pro Alê. Acho que não vai rolar, viu? Eu acho que você não vai conseguir ganhar a Copa América, por exemplo, de Brasil e Argentina. Entendi. Bom, então, na sua opinião, Serginho, o Sampaoli tem chances reais aí de ganhar? Não. Eu só tô dizendo que é o meu voto. Tá. Ele não tem nenhuma chance. Né? E mais, ele vai ser o terceiro, ainda por cima. Porque é isso. Os outros já vêm com uma carga de... um voto inercial, digamos assim. Eu acho que o prêmio da FIFA tem isso, assim, alguns jogadores, umas figuras que estão lá meio por inércia. Você imagina o seguinte... O Guardiola é um desses, né? Não foi um ano espetacular, assim, pro Bayern, né? Você imagina um jogador de Samoa, né? De Tonga, né? Que pouco vê futebol, etc. Melhor técnico. Guardiola. De repente, sem piscar, né? De repente ele nem viu jogo nenhum, ouviu muito pouco, etc. Ele vai votar no Guardiola. E o Guardiola, né, pra quem não sabe, tá de saída do Bayern de Munique. Ele, acho que, não sei se o projeto, não pode se dizer que o projeto não deu certo. Ele foi lá, foi campeão alemão, enfim, pelo menos manteve, digamos, a média. Mas como ele é um cara tão fora da média, eu acho que tinha uma expectativa muito grande em torno do trabalho que ele poderia fazer, de trazer a mentalidade do Barcelona para dentro do Bayern, só que não ocorreu, e estão falando que o futuro dele é para a Europa, né, Luiz? Qual que é o destino da vez aí que estão falando? Ele já anunciou que o destino dele é Inglaterra, só não sabe ainda qual clube. O mais provável é que seja o Manchester City, mas o Manchester United também está querendo, o Chelsea também está sem treinador, está com um treinador interino, né, o Gus Hiddink, depois da saída do Mourinho. Eu acho que o City é o que tem mais chances, mas todo mundo está querendo, inclusive, né? Muito se fala da seleção brasileira, quem sabe um dia ele mesmo admite que teria... O Guardiola dá jeito na nossa seleção, Serginho? Eu acho que sim. Agora, a questão é se os nossos dirigentes conseguiriam deixar o Guardiola por muito tempo, né? Eu acho que não. Eu acho que ele não... acho que falta estofo pro dirigente. Falta estofo, falta vontade, falta inteligência, falta tudo, né? Honestidade, né? Então, falta tanta coisa que esse projeto, eu acho que ele praticamente inexiste enquanto a gente tiver essa classe. Quem sabe mais pra frente. O Daniel Alves chegou uma vez a mencionar, falando que o Guardiola teria expressado para ele que o projeto de treinar a seleção brasileira era uma coisa que encantaria e que ele teria vontade de fazer, apesar das condições, digamos, muito díspares, né, entre Europa e Brasil, né? E parece que o Daniel Alves deu um toque na turma da CBF da época, né? E não deram Passou a mínima batida, bola, né? para ele. Preferiram Né? o Filipão e o Parreira. Eu acho que assim, a possibilidade do Guardiola pegar qualquer seleção ou time do mundo e melhorar é enorme. É enorme, porque os anos todos provam que ele tem um trabalho fantástico. Agora o que a gente pode acompanhar aqui agora, eu acho que é a eleição aí, vamos anunciar o ganhador do gol mais bonito do ano, e que temos um brasileiro, né, Luiz? Conta pra gente quem que é o brasileiro que tá aí na lista. Pois é, uma surpresa enorme, o Wendel Lira, atacante que agora tá no Vila Nova, esse é o gol do Florenzi, né, da Roma, daqui a pouco vai aparecer o gol do Wendel, que ele marcou jogando pelo Goianésia contra o Atlético Goianiense no Campeonato Goiano, até uma surpresa como esse gol agora, que ele faz um gol de voleio, golaço pelo Campeonato Goiano.
É uma surpresa como esse gol chegou até a FIFA, né? Assim, porque o campeonato muito menor, né? Do que os outros são gols de Champions League, Copa do Rei. Tá te contradizendo aí, o campeonato goiano a FIFA assiste, pô. Então, verdade, curioso. E é uma votação popular, né? O que deixa tudo um pouco mais imprevisível, né? Lembrando que o Neymar ganhou esse ano, né? Esse é o gol do Messi na final da Copa do Rei. Eu acho que isso tem um peso também, além do... Ele enfileirou uns 5, 6 ali, né? É um gol a lá Messi clássico, né, Serginho? E um 5-6 e tem gente que ele dribla mais de uma vez no lance. Zagueiro que vai e volta. Então, acho até que o Neymar poderia ter concorrido com aquele gol dele, aquele chapéu fantástico que ele deu, mas fora do prazo. Uma semana depois do prazo. Do prazo eu de acho que talvez no próximo ano. Vamos ver lá. Ouvir qual que é o ganhador. It's now time to reveal the FIFA Puskás Award winner for the best goal of the year. Yes, and to announce the winner, please welcome a man who has often been described as one of the greatest football players that Japan has O Neymar, ever Serginho, produced. você tinha lembrado, mas o Neymar já foi vencedor do Prêmio Puskás com um golaço contra o Flamengo que ele fez aqui no Brasil pelo Santos, na Vila Belmiro, né? Nakata, jogador japonês entregando. Thank you for joining us this evening. Hitoshi, the winner, please. Good evening. Fala bem inglês o Nakata, hein, Serginho? So, FIFA Puskás Award goes to Wendell Lira. Olha só! Surpresa! Genial. Bacana! Nossa, agora vamos ter que traduzir isso aí. Esse moleque, ele vai chorar. Bacana, pela segunda vez, então, como eu tava falando, um brasileiro, um gol feito no Brasil, eleito o gol mais bonito da temporada. Porque é uma votação por internet, então a máquina brasileira... Olha a esposa dele chorando, né? Bacana, olha só. Olha, ele já começou chorando. Queria primeiramente agradecer a Deus por esse momento na minha vida. May I thank God for this moment in my Poder life. estar aqui conhecendo grandes jogadores. To be here, to get to know famous and wonderful players that I've only seen on the screen before and that I now meet in person. I thank my family and all those who voted for me. I should like to thank my wife, my son, my daughter. E eu queria deixar uma passagem bíblica. And Eu acho que say something that is in the Bible. Davi e Golias, quando Golias apareceu, When Goliath appeared, everybody was looking at the giant saying, he is very strong, he is very big. There's no way we can quando olhou para Golias, win against him. And David looked at him and said, não tem como errar. he's very big, so I can't miss. This is how we have to react in life. Thank you very much to all of you. Wendell Lira, então, vencedor do Prêmio Puskás 2015. Surpresa, né, Serginho? Não tem como falar. Sensacional. Sem contar que, vamos lá, é o que mais precisa. Com certeza. Acho que o Messi não precisava desse prêmio, certo? Outra pista aí de que talvez seja Messi na cabeça aí. Será que deram um prêmio pra ele só pra... Não, em tese foi uma votação popular, né? evidente, Então, em tese, evidente. Né? Se ninguém meteu a mão, né, na FIFA, né? Mas legal dizer, é um jogador de 27 anos que começou no Goiás como uma promessa, até serviu a seleção brasileira categoria de base, mas não vingou, e ano passado ele estava até desempregado quando a FIFA indicou ele já tinha saído do Goianese e conseguiu um contrato no Vila Nova, tomara que, né, ele consiga... O passe dele aumentou 500% agora. Quem sabe vai pra China, né? E eu fiquei com a impressão ali, o Marcelo estava quase do lado dele, fiquei com a impressão que o Marcelo estava chorando ali, né? Olha só que bacana. Bacana. Não, legal. Bom, lembrando para vocês que vocês podem mandar perguntas aqui pro Serginho, para nós aqui da bancada, através da hashtag Papo de Esporte, tá aí na tela para vocês, Papo de Esporte, mande mensagem aí no Twitter que a gente introduz aqui o tema na discussão. Vou introduzir um tema aqui que é um pouco fora talvez da premiação, Serginho, mas que não tem como fugir essas últimas 2 semanas, né, de volta aos trabalhos no Brasil, que é essa invasão chinesa, dos clubes chineses no nosso mercado e roubando nossos principais talentos. Obviamente, a questão da qualidade do futebol chinês ainda é uma questão, ainda é muito questionável, né? Nós não temos aí um campeonato de expressão, apesar do Guangzhou ter feito uma campanha razoável no Mundial de Clubes, né? Mas enfim, não tinha como fazer frente ao Barcelona.
que você acha disso, Serginho? Você acha que é como muitos dizem, a nova Arábia, ou o novo Japão, né? Que teve um êxodo de jogadores na década de 90 muito grande do Brasil, né? Para o mercado japonês. É alguma coisa parecida ou eles têm chance pela pujança econômica, enfim, de fazer frente a ligas, por exemplo, Liga Mexicana, ou até mesmo as ligas sul-americanas? Olha, o nível é muito baixo, tá? Em primeiro lugar, o nível é muito baixo e não tem muita perspectiva desse nível aumentar de uma forma muito rápida. Eu acho que é até pior do que a comparação com a Arábia, com o Japão, porque Arábia e Japão ia mais ou menos o segundo time de jogadores em atividade no Brasil. Quem está indo agora é o primeiro time, né? Então, e os jogadores estão topando. Isso eu acho preocupante, porque são jogadores, né, de seleção brasileira, né, e são jogadores que pelo nível do campeonato, eles vão ficar fora de jogo. O nível deles cai, inevitavelmente. Então, eu acho uma péssima notícia pro futebol brasileiro. Pro Dunga, pra seleção brasileira é ruim, né? Eu acho ruim. Pro bolso deles? Não, sobretudo pro bolso do empresário, né? Porque para eles eu não sei se é tão bom assim. Não? Por exemplo, a história do Renato Augusto. Renato Augusto não poderia esperar um ano, ou poderia ir pro Hertha, pro Schalke. A proposta do Schalke, né? Ele tinha proposta, né? Eu acho que assim, mas era mais dinheiro ali. Tá bom, é mais dinheiro aqui, mas o dinheiro era bom na Alemanha também. Não dá para ficar com dinheiro da Alemanha, né? Quanto vale? Em jogo, digamos assim, né? E outro, quanto vale, né? Jogar uma Copa, alguma coisa assim, né? O jogador realmente não... Acho que é um sinal de que a seleção brasileira também já não significa tanto, né? Pro jogador. É que a engrenagem toda é muito cruel, né? Porque é isso, é empresário, é a mulher, é o cunhado. Pô, você pode me ajudar? Eu quero fazer aquele bar lá em Vitória. E eu acho que tem a ver também que o jogador hoje ele tá em alta, a torcida ama o cara, mas também se perder um campeonato, daqui a pouco já vira, né? Essa moral não perde um pouco. Acho que o futebol brasileiro também né, abre brecha para esse tipo de coisa, sem né? dúvida. Bom, tá aí o Neymar na tela, vamos botar um pouquinho da premiação aí, o Neymar tá falando aí, vamos ouvir um pouquinho. And today I'm sitting here alongside with them. To be here is a dream coming true. It's a victory. Acho que se ganhar, a gente faz festa. And I think if I win, we'll go and have a party, and if I don't win, we'll have a party. Well, we wish you the very best of luck. Ladies and gentlemen, this charming young man, the wonderful Neymar. Tá aí o Neymar, então, fez sua participação. A FIFA faz uma pequena entrevista, né, com os finalistas aí no palco. Eu acho que agora eles vão anunciar o prêmio da melhor jogadora. Tem um tópico aqui que a gente ainda não falou, Serginho. A Marta, né, que é a nossa, digamos, a nossa grande jogadora da história do futebol feminino, um talento de fato. Se você visse as partidas, você via ali claramente que ela tinha um talento que as outras não tinham, né, em termos de habilidade nata, de jogador de futebol mesmo, coisa que a gente vê nos homens. Ela não aparece na final ela não aparece entre as 3 finalistas pela primeira vez em 10 anos. É um sinal perigoso de como anda também a modalidade feminina no Brasil, né? O tempo passou, né? O tempo passou até para Marta, né? Então, ela já foi... a gente tem muita dificuldade de fazer essa comparação, tá? Aliás, se tem algum prêmio que por definição é injusto, é esse prêmio aí do feminino, porque a gente não tem condição de ver, né? Os jogos femininos não passam, a gente não sabe como é que estão jogando as mulheres no mundo, né? Então é complicado fazer esse julgamento. Serginho, eu vou interromper você porque nós temos um convidado especialíssimo aí na linha. Nós temos o Deco, que foi jogador do Barcelona junto com o Messi, viu o Messi nascer no Barcelona, acompanhou boa parte da carreira do Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, porque afinal ele é naturalizado português, e obviamente por ser brasileiro também, conhece um pouco da carreira do Neymar. Queria agradecer a presença do Deco. Deco, você tá me ouvindo? Estou ouvindo, boa tarde. Boa tarde. Serginho, vai, aproveita e já começa aí chamando a primeira pergunta pro Deco. Deco, prazer conversar com você, e eu já queria te colocar numa boa situação, que você trabalhou, né, com o Ronaldinho Gaúcho, você trabalhou com o Messi, né?
Conta pra gente como é que era. Vocês tinham lá um lugarzinho onde vocês jogavam bola no vestiário, Deco? E o Messi não participava desse lugar, e aí um dia ele resolve participar. Você pode contar essa história? Não, na verdade, a gente brincava muito era tipo um futebol, mas como uma quadra de squash, né? Então ele sempre ficava olhando e não queria ir com vergonha de entrar. Aí, a primeira vez que ele jogou, nunca mais perdeu. A gente não conseguia ganhar nenhuma dele. Mas ele dava uma entregada um pouquinho pra ficar na turma. Ele, na verdade, jogava 50%. Por respeito. Muito por respeito, né? Deco, e bom, nós estamos aqui ao vivo aqui com a transmissão da FIFA rolando, né? Obviamente ali em Zurique tá todo mundo na expectativa. Você também acha que é barbada essa eleição ou você acha que ainda um dos outros dois concorrentes tem chance? Quem que é o teu favorito? Eu acho que é difícil, o Messi fez um ano muito bom. Cada continua num nível muito alto. O Neymar também fez um ano espetacular, o Cristiano sempre marcando muitos gols. Mas acho que o Messi realmente teve um pouco acima do que os outros dois. Oi, Deco, aqui é o Luiz, bem-vindo, obrigado por receber a gente. Tudo bem? Tudo bem. Bom, não vou te colocar nessa saia justa de dizer quem é o melhor dos dois, porque os dois são seus amigos, eu sei. Mas eu queria que você contasse um pouquinho do começo dos dois, do Cristiano e do Messi, que você viu o início dos dois. Inclusive, queria perguntar um pouquinho sobre a personalidade dos dois, porque muita gente diz que o Messi é tímido, né, muito calado, e ele sempre se refere a você como um dos melhores amigos dele no futebol. Então, como que eles são, né, no privado, e a relação deles com essas premiações individuais? Porque o Cristiano, a gente sabe que ele é muito obcecado. E o Messi, ele também valoriza premiações individuais como essa de hoje? Não, são normais, acho que é lógico quando você tem jogadores como eles que chegaram num nível tão alto, tem sempre muita especulação, as pessoas querem saber, mas a relação começa de amizade, até porque a gente depois, como estou sempre em Barcelona e vou lá sempre, a gente tem amigos em comuns também, então que a gente está sempre junto, então criou uma relação de amizade forte. O Cristiano também, do tempo da seleção, mas são personalidades diferentes, acho que são cada um jeito de expressar, né? O Messi é muito introvertido, então você sabe muito pouco do que ele pensa, do que ele fala. O Cristiano já é o jeito que ele tem, né? de conquistar, de trabalhar, então às vezes é meio confundido com um pouco de exagero, de vaidade, então. Mas são dois moleques muito gente boa. Deco, você obviamente viu, como o Luiz falou, né? Você viu esses dois craques nascendo, mas você também acompanhou, acho que na sua volta ao Brasil, quando você jogou pelo Fluminense, você viu a ascensão, ou pelo menos o surgimento do Neymar. As entrevistas do Neymar hoje em dia, até mesmo hoje na véspera aí da eleição do prêmio, falando que ele tem um caso de amor com o Messi, né? Que ele chegou lá, todo mundo já jogou essa bola dividida, falando que os dois iam brigar por espaço, iam até brigar pelos holofotes do Barcelona, e se provou uma relação muito mais de empatia entre os dois, né? De sincronia. Com a chegada do Suárez aumentou, ampliou para um trio, né? Como é que você vê isso, a postura do Neymar nessa chegada dele ao Barcelona, nessas duas primeiras temporadas dele, para um cara que esteve ali em La Masia, conheceu ali os vestiários do Camp Nou? Eu nunca tive dúvidas que o Neymar ia triunfar na Europa, num clube como o Barcelona, até porque como eu falei, eu vi o começo dele aqui no Santos, e realmente o que ele estava fazendo no Brasil já era absurdo. E o futebol brasileiro era pequeno, já estava ficando pequeno para ele, e tinha que era uma coisa inevitável ele ir para fora com o clube definido. Eu acho que a grande virtude do Neymar é ser humilde. Acho que ele é um menino inteligente, que sabe que chegou no primeiro ano, sabia que tinha que se adaptar, pouco a pouco foi ganhando espaço dele, e não tenho dúvida que o Neymar provavelmente vai ser, se não ganhar esse ano, que eu acho que pelo menos é o que tudo indica mais difícil, mas ele vai estar nos próximos anos sempre entre os três, e ganhando uma ou outra vez vai ganhar, porque ele tem
tá vindo, eu não vejo ninguém depois do Messi e do Cristiano que possa, nesse momento, estar no nível deles. Eu acho que o Neymar é aquele que pode estar mais perto. Tá certo. Bom, vou agradecer a presença do Deco, porque estão prestes a anunciar aí o vencedor. Deco, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação. Espero você aqui na nossa bancada aqui pra gente falar um pouco de futebol, tá certo? Um abraço. Valeu, um abraço. Tá certo. Bom, bacana, né, Serginho, aquela história lá do vestiário, né? De que o Messi tinha que dar uma colher de chá pra galera, né? Ele já era absurdo, né? E ficou um pouquinho mais, né? Cresceu um pouquinho mais. Mas boa entrevista do Deco, né? Porque ele deixou muito claro que o que o Deco não está enxergando, né? Um quarto elemento, né? Digamos assim, para aparecer nesse palco, né? Olha lá. Tá aí o Neymar, aí algumas imagens do que ele fez. Fez gol em final de Champions, né, Serginho? Isso pesa muito às vezes, né? Não só em final, ele fez gol em todos os jogos decisivos ali do mata-mata. De Munique também aí, gol os três dividiram a artilharia da Champions, né? Com 10 gols, os três. Tá certo. Vamos esperar aí ver se as cartas marcadas aparecem aí ou se temos uma surpresa. Well, to represent FIFA and the Amaury Group, please welcome back Acting FIFA President Issa Hayatou, and with him this time, Amaury Sport Organization President Jean-Étienne Amaury. Bom, o presidente em exercício da FIFA, o camaronês Isayasu, e o Kaká ali na presença, ali, Kaká, vencedor da bola 2007. Vai ser agora, gente. Ladies and gentlemen, the FIFA Ballon d'Or 2015 goes to Lionel Messi. Aí, sem muita surpresa, né? Não deu pra ver a cara do Cristiano Ronaldo, porque outro meme da internet é ver as reações do Cristiano Ronaldo. Ali. Cumprimentou o Messi ali. Mas o Cristiano Ronaldo deve ter treinado essa cara. Eu vou fazer uma cara firme. Vou segurar a onda, né? Vamos aí ver o que o Messi tem pra falar. Quinta bola de ouro do Messi, só fica atrás do Pelé nessa revisão. Boa noite outra vez. Good evening again. Es un momento muy especial para mí. It's a very special moment for me to be back here on this stage, winning again another Ballon d'Or after being there in the audience watching Cristiano win for 2 years. It's incredible that it's my fifth. It's much more than anything I dreamed of as a kid. I want to thank all those who voted for me, first of all. I also want to thank, obviously, my teammates, as I always say. Without them, none of this would have ever been possible. And lastly, I want to thank football in general for everything that it has brought me, both the bad and the good, because it's made me grow and learn, always. That's all. Have a good evening and thank you for everything. Thank you. Tá certo. Do jeito dele, né, Serginho? O Cristiano Ronaldo é bem mais efusivo nessas comemorações. Tem uns gritos, enfim. Mas é um craque, né? Acho que não tem como inegável aí a contribuição que o Messi deu pro futebol mundial, que quem teve a oportunidade, como nós aqui, de assistir o Messi jogando ao vivo, é uma cena indescritível, né, Serginho? Não, ele é absolutamente diferente, né? E quem gosta de futebol, imagina, ele pegou a bola, ele vai pra cá, né? Você imagina a coisa mais lógica, né? E o Messi, ele vai te quebrando no raciocínio, né? Porque a gente vai no lógico e ele vai no diferente, né? E por isso que ele é tão incrível. Bom, a transmissão da FIFA está acabando. Eu estou tentando ver aqui se a gente consegue ver se o Neymar de fato ficou em segundo lugar. Acho que ainda não saiu O filhinho do Messi está chorando. Ainda não saiu a lista final da votação, mas... A gente não falou, no feminino ganhou a Carli Lloyd, ganhou a Carli Lloyd, americana, né? Ela foi campeã mundial esse ano, marcou 3 gols na decisão. Ela era finalista do Prêmio Puskas também, não era? Não foi ela que fez o gol de cobertura? Nesse ano mesmo, é verdade. É que eu acho que não foi pra lista final, né? Isso, estava entre os 10. E não é o alemã.
alemã, não sei se vocês lembram aquele vazamento que teve. Dizia que vazou que o Messi tinha ganho no masculino e a alemã tinha ganho no feminino, não ganhou o alemão. Então aquele vazamento falso. Pelo jeito foi só um treino ali, né? Vamos ver como é que fica a cara do site. E aí botaram, tira. E alguém foi lá e fotografou. Por falar em cara do site, tenho aqui então a votação final aqui, divulgado então os percentuais, né? Oba, vamos lá. O Messi foi eleito com 41,33% dos votos, Cristiano Ronaldo em segundo com 27,76% e Neymar com 7,86%. Surpreendente para mim. Eu achei que o Neymar, no mínimo, estaria muito próximo do Cristiano Ronaldo. Enfim, fica experiência para o Neymar. Ele mesmo na entrevista falou que só de estar ali já era uma conquista para ele, e acho que isso vai servir de combustível, né? Como serviu para os outros, evidentemente, de ficar competindo uns com os outros, né? Quem seria o melhor, Cristiano Ronaldo, Messi. Eu acho que agora ele vai se consumir insuflar dessa atmosfera e vai participar. Bom, gostaria então aqui de agradecer o Serginho Xavier por essa valorosa presença aqui no nosso Papo de Esporte. Luiz, obrigado. Valeu. O próximo deve ser gravado, mas fica aqui o nosso agradecimento por você que acompanhou até agora a transmissão. Um abraço e até o próximo.